Cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor, desejando que esse Deus que tem falado aos nossos corações através dos louvores, esse Deus diante de cuja presença nós estamos hoje louvando, bendizendo, adorando, que Ele de fato possa continuar derramando o seu poder, a sua graça, a sua bênção sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Os irmãos sabem que durante esse mês de dezembro, de acordo com a orientação que o pastor Alessandro trouxe no início do mês, a cada domingo nós estaremos rememorando o nascimento de Jesus, e não apenas o nascimento de Cristo, aproveitando não apenas um dia, mas aproveitando o mês de dezembro para falar a respeito do Natal, do significado do Natal, não apenas como sinal do nascimento de Jesus, mas as implicações do fato de que Jesus nasceu. Ele nasceu, e daí são questões que a gente vem conversando, vem tratando e vai tratar durante esse mês de dezembro. Então, no primeiro domingo, o pastor Léo trouxe para nós uma mensagem à luz do Evangelho de Lucas, e nós vamos continuar nele. O pastor Léo tratou o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, onde Maria recebe uma visita de um anjo, dizendo que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador do mundo. E nós vamos para o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, é onde eu quero ler e quero compartilhar a palavra com vocês, dando sequência a essa série de ministrações. Antes disso, nós vamos fechar os olhos. Pode abrir a sua Bíblia em Lucas 2. Nós vamos colocar diante do Senhor o nosso coração. Vamos agradecê-lo pela possibilidade de estarmos aqui. Vamos agradecê-lo pela possibilidade de estarmos diante da sua palavra. Vamos agradecê-lo pelo privilégio de fazer parte da sua família, pelo privilégio de fazer parte do povo peculiar, do povo particular, do tesouro pessoal de Deus. Esses são privilégios que o Cristo que nasceu, que morreu e que ressuscitou, que está à destra de Deus, são privilégios que Ele nos concede, e nós devemos manifestar nossa gratidão diante dEle por isso. Louve o Senhor, bendiga a Ele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dizer que somos gratos. Somos gratos porque estamos aqui, Senhor. Somos gratos, Pai Celestial, porque a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor nos alcançou. Obrigado, Deus, por cada pessoa aqui presente. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nas suas casas e que lá de seus lares nos acompanham nesta noite. Que essas pessoas sejam visitadas, que essas pessoas sejam abençoadas, que essas pessoas sejam alcançadas graciosamente, poderosamente, maravilhosamente, com o poder da Tua palavra. Querido Espírito, aqui estamos nós mais uma vez diante de Ti. Querido Espírito, aqui estamos nós mais uma vez totalmente dependentes da Tua direção, da Tua orientação. Que o Senhor nos conduza enquanto ministramos a Tua palavra, que o Senhor nos conduza enquanto recebemos, enquanto ouvimos a Tua palavra. Que esta palavra que é viva e que permanece para sempre, mais uma vez possa se manifestar entre nós, ó Deus. Que os efeitos poderosos dessa palavra possam se fazer sentir neste lugar, possam se fazer sentir em cada lar, em cada família, possam se fazer sentir, ó Deus querido, nos corações de cada um daqueles que estão preparados agora para recebê-la. No nome de Jesus, Deus Santo, nós nos colocamos diante de Ti, nós pedimos, dá-nos direção, Senhor, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Ele nos abençoe nessa noite de uma forma muito especial. Lucas, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura de um trecho desse capítulo, pelo menos os primeiros versículos dele, para pensarmos um pouquinho a respeito desse evento tão especial que durante todos os anos, nesse período, no mês de dezembro, é comemorado. Eu tenho prestado atenção nos últimos dias, me parece, talvez seja só impressão minha, que cada vez menos essa questão do Natal, do significado do Natal e da implicação dele, me parece, essa é uma percepção que eu tenho, que cada vez menos isso tem sido importante, isso tem tido valor na nossa sociedade. Parece-me que o Ocidente está tão preocupado, e nós brasileiros, com tantas outras questões, que até essa história do nascimento de Jesus, que há não muito tempo atrás era algo que movia famílias, era algo que movia a sociedade,
Basta você se lembrar, alguns anos atrás, nessa época, as ruas de Goiânia, as ruas de Aparecida estavam enfeitadas com diferentes dizeres, não é? E com imagens e tal, chamando a atenção das pessoas para isso. Me parece que a mídia trabalhava um pouco mais essa questão, ainda que os interesses fossem outros, mas, de alguma forma, esse assunto, esse tema, Jesus e o nascimento dele, me parece que isso era, de alguma forma, mais reforçado. E a percepção que eu tenho é que cada vez menos ênfase tem sido dada a isso, e essa é uma questão preocupante. Claro que, para nós cristãos, nessa história de que Jesus nasceu em dezembro, essa coisa toda, a gente sabe que não é exatamente por aí. Nós não temos bases nem fundamentos escriturísticos para fazer esse tipo de afirmação. Quando a gente lê a história da igreja, a gente sabe que essa data em particular, 25 de dezembro e tal, que se comemora geralmente o nascimento de Jesus, que isso é coisa que se conhece na história da igreja a partir do século IV por diante. E o século IV por diante é um século difícil para a igreja, porque é um tempo em que ela começa a abandonar as Escrituras, é um tempo em que ela começa a virar as costas para o verdadeiro Evangelho e começa a trilhar outros caminhos que, infelizmente, levaram essa igreja, depois de alguns séculos, quase que a uma condição de apostasia. Então, a gente tinha uma igreja que falava em nome de Deus, tinha uma igreja que agia em nome de Deus, tinha uma igreja que utilizava da autoridade de Deus, mas nós tínhamos uma igreja que, de fato, não conhecia a Deus. Era uma igreja que levava o nome dele, era uma igreja que supostamente o representava, mas uma igreja que não o conhecia, e que não o conhecia exatamente porque abandonou a Escritura, porque virou as costas para a sua palavra. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar, e pensar com seriedade. O fato desses símbolos religiosos, ainda que sejam apenas símbolos religiosos, estarem sendo deixados de lado, isso é mais um sinal evidente de que o inimigo, de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, tem tentado tirar o foco das pessoas, tirar a atenção das pessoas, tirar, de alguma forma, a compreensão das pessoas para essa necessidade que todos nós temos de refletir sobre Jesus, de refletir sobre o significado da vida de Jesus, da obra de Jesus e das implicações disso para a nossa vida. Que bom que nós estamos aqui, que bom que durante todo esse mês de dezembro nós vamos estar tratando dessas questões. Jesus nasceu, isso é fato, nós não estamos presos a isso, porque para além do nascimento, uma série de outras questões importantes aconteceram, e durante cada ministração a gente vai comentando a respeito dessas questões, mas o fato de ele ter nascido é um fato importante que nós jamais podemos nos esquecer. Então vamos lá, capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Eu quero ler o trecho com vocês e quero refletir um pouquinho a respeito desse tema, desse trecho, o nascimento de Jesus. Lucas, dentre os autores do Novo Testamento, junto com Marcos, possivelmente sejam os únicos dois que não conheceram Jesus de fato, ou que pelo menos não caminharam, não foram discípulos diretos de Jesus. Marcos deve ter sido discípulo de Pedro, Lucas possivelmente foi um discípulo de Paulo, e quando a gente faz a leitura do Evangelho de Lucas, nós temos uma espécie de percepção daquilo que seria um evangelho, segundo o apóstolo Paulo, se ele tivesse tido a inspiração, não a oportunidade, porque oportunidade ele teve, mas se ele tivesse tido a inspiração para contar um pouco da vida do Senhor Jesus. Ele fez isso escrevendo um outro evangelho, que é a carta aos Romanos. Lá ele conta só as implicações da obra de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição dele, do sacrifício dele. Mas é importante a gente ler Lucas e pensar Lucas na condição de um discípulo de Paulo, porque Lucas é um gentil que foi alcançado pela graça de Deus, que foi alcançado pela misericórdia de Deus, é um gentil que foi discipulado por alguém que foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. Então a gente pode dizer que Lucas foi discipulado pela pessoa mais importante que a história do cristianismo conheceu, pela pessoa que teve, assim, da forma mais brilhante possível, a compreensão do significado e das implicações da obra de Jesus, da salvação, não apenas para judeus, porque essa questão ficou bem clara, por exemplo, no Evangelho de Mateus, e os judeus tiveram uma percepção clara disso, mas Lucas é impactante exatamente por isso, porque ele mostra uma compreensão que transcende ao fato de que Deus
tem um povo separado, que é o povo judeu, de que Deus, através de Jesus, trouxe e ofereceu salvação a esse povo. Lucas é a pessoa que consegue olhar para diante, que consegue perceber o projeto de salvação, não apenas como um projeto étnico e local, mas ele percebe o projeto de salvação como um projeto universal, como um projeto que alcança toda a humanidade. E é interessante que, nas descrições que ele faz de falas de Jesus, de atos de Jesus, e inclusive na descrição que ele traz do nascimento de Jesus, a gente percebe isso com bastante clareza. Como Lucas, o médico amado, como Lucas, o gentio convertido a Jesus, como Lucas, o discípulo de Paulo, como Lucas, o grande historiador da igreja, como essa pessoa olha para Jesus, desde o nascimento dele até a morte e ressurreição, e como Lucas percebe com clareza a importância de Jesus, não apenas para judeus, não apenas para Israel, mas como ele percebe a importância de Jesus para todos os gentios, e isso obviamente alcançava ele, alcançava os gentios do seu tempo, e de alguma forma nos alcança também. Então ele está descrevendo aqui, como outros evangelistas fizeram o nascimento de Jesus, e aí ele começa no capítulo 2, como um bom historiador que é, fazendo questão absoluta de situar o nascimento de Jesus num momento histórico específico. Que ele nasceu, é claro que ele nasceu. Se ele nasceu, então, o momento em que ele nasceu foi um momento histórico. Para ter nascido, ele necessariamente tem que ter nascido num dia, tem que ter nascido num horário, tem que ter nascido num local específico. Os outros evangelistas contam isso. Mas Lucas, como bom historiador que é, e a partir da perspectiva que ele tem da importância do fato de Jesus ter nascido, e não ter nascido apenas para judeus, mas do fato dele ter nascido e das implicações do nascimento dele, Lucas vai um pouco mais adiante e faz questão absoluta de situar o nascimento de Jesus a partir de um referencial histórico importante. É preocupação dele, é interesse dele, como bom cristão, como bom historiador que é, dizer que Jesus nasceu, mas não apenas dizer que Jesus nasceu, mas dizer que o nascimento de Jesus aconteceu a partir de um evento importante, extremamente importante. Olha como ele começa o versículo 2. E aconteceu naqueles dias, aqueles dias mencionados aqui, são os dias que o pastor Léo compartilhou conosco na última mensagem, na última ministração. Então foram os dias em que Maria visitou Isabel, em que o cântico de Maria, que o pastor Léo compartilhou belamente para nós no último encontro aqui, a última ministração. Aqueles dias são esses dias, os dias que vieram depois da visita de Maria a Isabel, nascimento do Batista, não é? 6 meses ela estava grávida, Maria ficou lá por 3 meses. Possivelmente, quando Maria volta para Nazaré, Isabel já havia tido bebê. Então, Batista já havia nascido, ela agora já estava gestante de 3 meses. Então, aqueles dias são os dias que vieram pós-nascimento de João Batista, esses dias em que ela está nessa condição de gestação que já foi compartilhado conosco. Então, aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Por que Lucas ele registra esse evento histórico? Qual que é o propósito? Qual que é a finalidade dele? Mateus não está preocupado com isso, outros evangelistas que tratam dessa questão não estão se importando com esse detalhe. Mas por que Lucas faz questão absoluta de mencionar isso? Lucas quer mostrar que o nascimento de Jesus, para além de ter sido o nascimento de um personagem qualquer da história, como muita gente acredita, que ele possivelmente foi uma pessoa importante, como Buda foi uma pessoa importante, como Sócrates foi uma pessoa importante, como, sei lá, qualquer personagem que já viveu por aí foi importante, para deixar claro que o nascimento de Jesus não é simplesmente o nascimento de mais um homem que foi importante ou que deixou algum tipo de impacto positivo para a sociedade do seu tempo e talvez um bom exemplo aí para a sociedade posterior. Lucas, ao descrever esse primeiro evento histórico, esse decreto que César Augusto, o primeiro imperador de Roma, ele imperou entre os anos 27 a.C. até
14 depois de Cristo. Então, durante o nascimento de Jesus, quem era o imperador de Roma, o grande primeiro imperador, era César Augusto. Dizer que ele registrou esse edito, dizer que ele registrou esse decreto, ordenando que o mundo todo, e o mundo todo aqui entenda-se é o mundo que Roma tem domínio, que Roma tem poder, que Roma governa sobre ele. Dizer que ele faz esse edito ordenando que todos se alistem, que cada um volte para a sua casa e faça esse alistamento. Isso tem valor para Lucas, isso tem importância para ele. Por quê? Se a gente segue a leitura a partir do verso 4, nós vamos perceber que Maria, juntamente com seu esposo José, aquela Maria que no domingo passado foi visitada pelo anjo Gabriel e que recebeu da parte de Deus a mensagem que ela seria a mãe do Salvador, que ela seria a mãe do Filho de Deus. É dito no versículo 4 que essa Maria morava em Nazaré da Galileia. Ela estava grávida. Pelo relato aqui, possivelmente, ela já estaria no 8º ou 9º mês de gravidez. Então, o menino Jesus já estava prestes a nascer. Mas aqui tem uma questão importante. A gravidez está se desenvolvendo, mas a gente não tem um mover da parte de José, o esposo, ou da parte de Maria, ou da parte de qualquer outro personagem, para se voltar para as Escrituras e para ler exatamente o que é que as Escrituras diziam a respeito desse menino que haveria de nascer. Se a gente vai para as páginas do Antigo Testamento, lá nós temos o profeta Miqueias, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ele lança uma profecia sobre Belém. Ele vai dizer: Belém, você é menorzinha, você é a cidade mais insignificante. Mas é de você que vai surgir o guia, que vai salvar, que vai restaurar Israel. Muito tempo antes de José, de Maria, muito tempo antes desses eventos que nós estamos lendo aqui, Deus já havia levantado um profeta. O profeta já havia declarado abertamente, claramente: o descendente de Davi, aquele que vai trazer salvação, libertação ao povo de Deus, ele tem que nascer em Belém de Judá. E onde é que Maria mora? Maria e José moram em Nazaré da Galileia. De Nazaré da Galileia até Belém de Judá, há uma distância de cerca de 150 quilômetros. 3 vezes a distância, Goiânia e Anápolis, é uma distância considerável. Se pensa que na época eles não tinham carros, se pensa que na época o expresso mais rápido era o expresso Canelinha, né? Tinha que andar muito. Burrico, camelo, eram os meios de transporte na época mais velozes que existiam. Qual que é o interesse de Lucas em registrar isso? Diferente de Mateus, que vai dizer que Jesus nasceu em Belém, porque o profeta Miqueias havia dito: e tu, Belém, terra de Judá, é a menor e tal, mas de ti vai sair o guia. Lucas já enxerga as coisas por outras vias. Mateus vê a profecia se cumprindo a partir da palavra que o profeta disse. Lucas vê a profecia se cumprindo a partir do senhorio de Deus sobre o mundo gentílico. Deus tem o domínio, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Augusto poderia ter feito esse decreto em qualquer momento da sua vida. Olha, ele foi imperador por décadas. Em qualquer momento, em qualquer instante, ele poderia ter feito esse decreto. Mas por que ele faz exatamente nesse período em que Maria já está no 9º mês de gestação, já está prestes a ganhar esse bebê, esse menino que vai ser o salvador do mundo? Ele lança esse decreto exatamente porque Deus é fiel e cumpre cada uma de suas boas palavras. Deus cumpre a sua palavra. Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas não compreendam. Vocês acham que José e Maria ficaram felizes quando eles receberam a ordem que eles tinham que sair de Nazaré da Galileia e fazer uma viagem de 150 quilômetros até Belém? Principalmente para Maria, essa deve ter sido uma situação muito desconfortável. Viajar no 9º mês de gravidez no lombo de um jumento, por 150 quilômetros, vários dias e várias noites caminhando, dormindo em hospedarias nas situações as mais desconfortáveis possíveis. Vocês acham
que esse desafio foi uma coisa assim tranquila, que o pessoal recebeu isso com alegria e imediatamente entendeu que esse era o mover de Deus para que as coisas acontecessem? Não, não foi assim que aconteceu. Possivelmente eles devem ter questionado, possivelmente eles devem ter lamentado esse infortúnio de ter que sair justamente na hora em que a mulher está prestes a dar à luz. Mas Lucas, depois que é alcançado pelo Evangelho, depois que olha para trás e percebe todo o mover de Deus na história, ele tem essa compreensão. Deus estava trabalhando, Deus estava movendo. A palavra dele tinha que se cumprir. O Salvador, o descendente de Davi, não podia nascer na Galileia. O Salvador do mundo, o descendente de Davi, de acordo com a profecia, ele tinha que nascer em Belém da Judeia. E olha que coisa extraordinária. Lucas começa descrevendo o nascimento de Jesus a partir de um decreto de um rei pagão, para dizer para a gente: César se diz Senhor, se diz soberano, se diz Rei dos reis, Senhor dos senhores, e se diz até o próprio Deus dos romanos. Mas César não sabe que para além dele existe um que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano dos soberanos, e que até soberanos como César, o grande, que acredita que não tem ninguém acima ou além dele, até esses soberanos estão debaixo do governo dele, até esses soberanos cooperam para que a palavra dele, para que os propósitos dele se cumpram. E é Lucas que percebe isso. É o gentio que percebe isso. É o gentio que percebe que Deus não é Deus e que Ele não é Senhor apenas de judeus, mas que Ele é Deus e Ele é Senhor de gentios também, e que Ele tem o controle, que Ele tem o domínio nas suas mãos. Lucas quem percebe isso. E aí ele começa a descrever. Subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, olha que coisa impressionante, 9 meses, 150 quilômetros caminhando no lombo de um burrico. Esse menino podia ter nascido no meio do caminho, como alguns nascem em táxis, como alguns nascem em casa mesmo, né? Não dá para esperar. Mas Maria, com dores e sofrimentos, esse menino aguardou até que eles avistassem Belém, até que eles chegassem em Belém, até que eles se estabelecessem ali. E Lucas traz esse relato para a gente. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esse é o relato mais simples do nascimento de alguém que a gente pode ler na Escritura. Não tem nenhuma pompa aqui nesse momento, não tem nada de aparentemente extraordinário. Aqui é só um casal que, com milhares de outros casais, está se deslocando para um lugar, para obedecer um decreto de um rei, para obedecer uma ordem de um rei, para fazer um alistamento. Esse é o nascimento mais simples, mais humilde, que possivelmente alguém já tenha experienciado na história. Outros evangelistas vão trazer maiores detalhes. Não há lugar na estalagem, não há hospedaria para esse casal, está tudo cheio, tudo lotado. Alguém bondosamente oferece ali um estábulo ou alguma coisa nesse sentido, para que esse casal possa pernoitar. E exatamente nessa circunstância, nessa condição a mais adversa, a mais inusitada possível, eu vou usar essa expressão, é que o menino nasce. Maria certamente não tem ali ninguém para auxiliá-la no processo, uma parteira. Ela
e José certamente vão ter que lidar com essa situação. E a única coisa que a gente tem aqui é que o primogênito de Maria nasce. Que esse primogênito é envolvido em panos e é deitado numa manjedoura. Nasceu o Salvador do mundo. Vocês sabem por que o Evangelho é loucura? E Paulo disse, que o Evangelho é loucura para quem se perde. Mas para quem crê, é poder de Deus que traz salvação. Sabe por que é loucura? Porque quando se lê uma história como essa, e aí a gente diz que esse menino nasce numa estrebaria lá, nasce num curral, vou usar essa expressão aqui, enrolado em uns panos e colocado lá numa manjedoura, num lugar onde o gado costumava se alimentar. Dizer que um evento como esse, que Lucas está descrevendo no capítulo 2 para a gente, dizer que um evento como esse é a concretização de uma promessa. Da promessa que Deus daria, que Deus enviaria o seu filho, da promessa de que o Filho de Deus um dia se tornaria um de nós. Dizer que isso aqui é o retrato, é a descrição da concretização dessa profecia. Para quem não lê a Escritura, para quem não compreende os desígnios de Deus, isso é loucura. Só gente doido para acreditar que um menino anônimo que nasce numa estrebaria e que é colocado, que tem como berço inicialmente ali uma manjedoura, que esse menino é salvador do mundo, que esse menino é o Filho de Deus, que esse menino é a pessoa mais importante que já passou por aqui. Só gente maluca para acreditar numa bobagem dessas. Se ele tivesse nascido num palácio, se ele tivesse nascido cercado por uma miríade ali de servos e servas à disposição da mãe, se desde pequeno ele fosse vestido com vestes reais, se ele tivesse tido o melhor alimento, se ele tivesse tido a melhor educação, se ele tivesse tido a melhor família, se ele tivesse tido prestígio, se ele tivesse tido reconhecimento das pessoas, aí sim, nós poderíamos até acreditar que talvez ele fosse uma pessoa tão importante como muitas pessoas que já foram importantes, que já nasceram e já morreram. Mas não. A descrição que Lucas traz, a descrição mais fidedigna possível, é a descrição de um menino que nasce no anonimato. E aí eu vou dizer a você, e até esse momento, mesmo que Maria tenha recebido da parte do anjo a promessa de que o menino que nasceria dela seria de fato o Filho de Deus e Salvador. Até esse momento, ainda não está claro o mover de Deus, ainda não está claro o desígnio de Deus para essa criança, para essa família. Nós precisamos compreender que quando a gente fala de revelação, e a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, essa revelação que a gente tem de modo muito claro, à medida que a gente faz a leitura, essa revelação que Lucas tem, por exemplo, de modo muito claro, porque Lucas está vivendo muito tempo depois do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Lucas está vivendo muito tempo depois, e agora ele para na história e olha para trás e observa os relatos das pessoas que vivenciaram isso, e começa a comparar esses relatos, e aí ele é capaz de montar um quebra-cabeça e ter uma compreensão clara dos desígnios de Deus. Mas Maria, José, por exemplo, que estão envolvidos nesse processo da revelação e que estão vivendo essas promessas, eles não têm clareza ainda em relação a isso. De novo, se eles tivessem clareza, se Maria e José compreendessem exatamente o significado de que o bebê que estava no ventre de Maria seria o descendente de Davi, seria o Salvador do mundo, se eles tivessem clareza em relação a isso, assim que Maria ficou grávida, o próximo passo dele seria mudar para Belém, porque está escrito que é em Belém que o Salvador tem que nascer. Mas por que eles não foram? Porque a revelação ainda está acontecendo, está num processo. Ninguém sabe exatamente como é que os desígnios de Deus eles vão se concretizar. Mas a coisa mais extraordinária em relação à revelação foi a postura que Maria apresentou diante do anjo que trouxe as boas notícias. A serva do Senhor está aqui, que Ele faça na vida dela de acordo com o seu querer, com a sua vontade. É isso. Eu não sei como vai acontecer. Eu não sei como Deus vai operar. Eu não sei como Deus vai atuar. Eu não sei como Deus vai concretizar os seus projetos. Mas eu sei de uma coisa,
que se eu me colocar na disposição da graça, se eu me colocar na disposição dele, se eu me colocar na presença dele, na condição de alguém que está pronto para seguir a direção, pronto para seguir a orientação, Deus vai se encarregar de guiar todas as coisas para que os seus propósitos se cumpram. E aí a gente percebe isso exatamente aqui. Como Maria e José estão dispostos a cumprir o propósito de Deus, Deus move céus e terra. Deus move o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Imperador dos Imperadores, para fazer com que o projeto dele se concretize, para fazer com que a obra dele se cumpra. Quase 2000 anos atrás nasceu o Salvador. Nasceu nessas condições mais insignificantes que a gente pode ler aqui no verso 7. Se a história parasse por aqui, já seria suficiente para a gente assumi-lo na condição de nosso Salvador, porque a profecia de Miqueias 5:2 se cumpriu. Mas presta atenção na continuidade do texto, verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca, naquela mesma cercania, nas proximidades de Belém, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. É muito interessante isso aqui. Jesus nasce na cidade de Davi, em Belém, descendente de Davi, não é? O Salvador. Nasceu ali. Nós vamos observar a partir da leitura do verso 9 a seguir que esses pastores que estão cuidando das suas ovelhas lá na vigília da noite, que estão cuidando do seu rebanho, eles recebem uma visitação. Mas o que é extraordinário é que esse espaço, essa região próxima de Belém, onde esses pastores se encontram, é uma região onde 1000 anos atrás, Davi, o rei Davi, estava cuidando das ovelhas de seu pai, até ser chamado por Deus, para deixar de ser pastor de ovelhas, para se tornar o grande líder, o grande pastor de Israel. Essa mesma região em que esses pastores estão, ela é a região a que 1000 anos atrás Davi também cumpriu o mesmo ofício. Davi também cuidava de ovelhas. Belém distava de Jerusalém cerca de 7 quilômetros. De acordo com os historiadores, era na região de Belém que se criavam as ovelhas, que eram levadas para o templo, para o sacrifício. Então, as melhores ovelhas, as ovelhas selecionadas, as ovelhas escolhidas para os sacrifícios, geralmente elas eram criadas ali naquelas cercanias, eram criadas ali naquela região. E isso deve despertar em nós a atenção, porque eu disse a vocês, se a história do nascimento de Jesus findasse no versículo 7, para nós já seria suficiente. Mas a história do nascimento tem impactos, e o verso 8 por diante continua falando desses impactos. E o primeiro impacto que o nascimento de Jesus tem envolve pastores, envolve rebanhos, envolve ovelhas, envolve essa questão litúrgica toda que eu estou colocando para vocês. E de alguma forma isso deve chamar a nossa atenção. Porque João, por exemplo, quando fala a respeito de Jesus e dá testemunho, João Batista, a respeito de Jesus para os seus discípulos, ele olha para Jesus e diz a eles: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante, interessante. Interessante que as primeiras pessoas que vão ser informadas que o Salvador do mundo nasceu, as primeiras pessoas que serão informadas disso são pastores. Pastores são informados que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasceu. Pastores são informados que o descendente de Davi, que aquele prometido, finalmente veio. Verso 9. Os pastores estão lá nas cercanias de Belém, cuidando de suas ovelhas. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. Eu fico pensando no privilégio desse anjo. Esse anjo não é nominado. Apenas 2 anjos na Bíblia são nominados, Gabriel e Miguel, e eles têm algumas funções específicas. Esse anjo aqui não é nominado. Só é dito que um anjo apareceu a esses pastores. Um anjo do Senhor veio sobre eles, um anjo do Senhor apareceu a esses pastores. Eu fico pensando no privilégio, na honra
que esse anjo teve de pela primeira vez na história, porque é aqui que o menino nasceu, é aqui que toda a profecia do Antigo Testamento se concretizou. Foi lá na manjedoura, é que toda a profecia, é que toda a palavra de redenção, é que todo o propósito de Deus de alcançar o pecador e de fazer dele nova criatura, foi lá na manjedoura, é que isso de uma vez por todas se tornou concreto. Agora imagina o privilégio do anjo. Será que tinha briga lá no céu para saber que anjo seria aquele que daria a boa notícia? Quando eu leio o texto aqui, eu fico pensando que sim, que talvez alguns ficassem assim com uma pontinha de uma inveja santa em relação a esse que daria a notícia. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê que eu digo isso, porque os céus se abrem aqui num determinado momento, essa manifestação extraordinária acontece, esse anjo aparece da parte do Senhor. Mas o que é interessante é que junto com esse anjo que aparece, a Bíblia diz que a glória de Deus, ela resplandece diante daqueles homens. Essa é uma informação extraordinária. Existem dois momentos importantes no Antigo Testamento em que a gente tem informação de que a glória de Deus se manifestou. E nesses dois momentos em particular, tem outros também, mas são momentos de rebelião e tal, e Deus quer dar muito mais um sinal de que Ele está com o povo para punir. Mas tem dois momentos importantes. O primeiro desses momentos é em Êxodo capítulo 40, versículo 34. Depois que todo o tabernáculo é feito, a Bíblia diz que a glória do Senhor desce sobre aquele lugar, que a manifestação visível de Deus vem sobre aquele espaço. E uma vez que a glória de Deus se manifesta no tabernáculo, Deus confirma de uma vez por todas o seu interesse em viver com aquele povo, em caminhar com aquele povo. Ele confirma de uma vez por todas: a minha morada está estabelecida entre vocês e nós vamos caminhar juntos. Segunda Crônicas, o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1, a gente tem o segundo momento em que a glória se manifesta. E agora já não é mais numa tenda, mas é no templo que Salomão construiu. Salomão edificou um templo ao Senhor e ofereceu sacrifício e consagrou ao Senhor. E a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E se manifestou de uma forma tão poderosa, como se manifestou lá em Êxodo 40. Que todos caíram ali diante da glória de Deus, todos ficaram extasiados diante daquela manifestação. De novo, a glória de Deus no templo de Jerusalém foi uma promessa que Deus fez: eu vou estar com vocês, eu vou habitar no meio de vocês, ainda que vocês se rebelem, eu vou castigar vocês e vou trazê-los de volta, mas nunca vou abandoná-los. E agora uma terceira vez, nós temos a manifestação da glória. E o que é extraordinário é que a glória agora não tem mais a ver com o templo de Salomão, nem com o templo de Jerusalém desse tempo, dessa época em que Jesus nasce. A glória agora não tem mais a ver com o tabernáculo lá de Êxodo 40. Mas a glória se manifesta agora numa manjedoura. É na manjedoura que essa glória se manifesta. É na manjedoura. E isso vai ficar claro no discurso que esse anjo faz a esses pastores. É que de uma vez por todas, Deus vai habitar entre as pessoas. O tabernáculo era a habitação provisória de Deus. O templo de Jerusalém era a habitação provisória de Deus. O templo de Salomão, prova é que o tabernáculo desapareceu, que o templo foi destruído. Mas Jesus, quando ele veio, ele manifestou de uma vez por todas a glória de Deus. Ele foi a manifestação visível da glória de Deus. E quem recebe essa informação? Quem recebe a informação que em Belém, e vai ficar claro isso aqui, nasceu um menino que foi enrolado em panos e que foi colocado numa manjedoura. Quem recebe essa informação? Recebe essa informação debaixo da manifestação do anjo do Senhor, debaixo da manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se manifesta. Ninguém viu. O menino nasceu. Ninguém percebeu. O menino nasceu, nada, absolutamente nada de extraordinário aconteceu até aí. Mas uma vez que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, uma vez que a promessa de uma vez por todas se cumpriu, o anjo do Senhor se manifestou, a glória de Deus se manifestou. E qual foi a reação dos pastores? O final do verso 9 diz:
a reação deles é a reação de qualquer pessoa que já gozou, que já desfrutou, que já esteve diante da glória de Deus. É de medo, é de temor, é de reverência, é de sentimento de incapacidade, de sentimento de inutilidade, diante da manifestação da glória, do poder de Deus. Verso 10. E o anjo lhes disse, falando com esses pastores, não tenham medo. Não tenham medo. Essa visita extraordinária que vocês estão recebendo, essa visita do céu, Deus está se dignando em enviar um anjo do céu para uma cidade que nem existe no mapa, para um povo praticamente desconhecido, para um lugarzinho que ninguém dá nada por ele, mas Deus está enviando um anjo até aí, Deus está manifestando a sua glória neste lugar e há propósito nisso. E a primeira coisa que vocês precisam entender é que essa visita é uma visita de boas novas, de boas notícias. Não tenham medo, não temam, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje. Jesus nasceu. Isso é fato e é um fato incontestável. Ele nasceu. Na cidade de Davi vos nasceu hoje. E aí o anjo dá 3 adjetivos para referir-se a Jesus. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Sóteros, o Salvador. E é interessante que o Sóteros, ou Salvador, é um termo, eu não vou dizer utilizado exclusivamente, mas quase que exclusivamente por Lucas e Paulo, para falar da relação de Jesus com os gentios. Então, olha que capacidade de enxergar, a partir desse relato aqui, o projeto salvador de Deus para alcançar todas as pessoas. Lucas não disse simplesmente que na cidade de Davi nasceu o Messias, aquele que veio para salvar Israel. Lucas começa dizendo que o anúncio do anjo foi que na cidade de Davi primeiro nasceu Sóteros, nasceu Salvador. Nasceu aquele lá de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Semente da mulher. Entre você e ela haverá inimizade. Ela vai esmagar sua cabeça. A promessa foi feita lá no Éden, lá no Gênesis, lá no início da nossa história, no início da história da humanidade. É por isso que a genealogia de Lucas, quando ele faz alusão a Jesus, ela começa com Adão, começa lá atrás. O propósito de Deus sempre foi alcançar todos, e o anjo disse, olha, o Salvador, ou a pessoa que nasceu, o descendente de Davi, primeiro é Sóteros, primeiro é Salvador. Primeiro ele é aquele prometido para alcançar todas as pessoas indistintamente. Depois ele é Christos, depois ele é ungido. Depois ele é o prometido, depois ele é o profetizado, depois ele é aquele para quem Deus prometeu a Israel que viria com o propósito de restaurá-los. E aí ele dá o terceiro adjetivo dizendo que esse que nasceu na cidade de Davi, além de ser Sóteros, salvador da humanidade, além de ser Christos, ungido para salvar Israel, ele é Kyrios, ele é o Senhor, ele é Deus. É Deus que se manifesta, é Deus que está entre nós, é Deus que de uma vez por todas decidiu tabernacular entre as pessoas. Não é fantástico isso? O menino que nasceu e que foi colocado envolto em panos, retalho de pano que tinha por ali, que foi colocado numa manjedoura, e que ninguém deu nada por ele, e que se ler a história até o versículo 7, ninguém dá nada por ele. É loucura vocês acreditarem que esse moleque que nasceu aí pode fazer alguma coisa por vocês. Mas à medida que a gente lê o relato, o que se percebe é que esse moleque que nasceu, e que ninguém dá nada, absolutamente nada por ele, ele é Deus entre nós. Ele é Deus que se tornou um de nós. Esse é o testemunho que esse anjo que apareceu dá para esses pastores. E olha que coisa interessante, verso 12.
E isso vos será por sinal. Vocês querem um sinal de que o Salvador da humanidade, de que o ungido de Israel, e de que Deus entre vocês, você quer um sinal de que isso é real, de que isso se tornou concreto, de que isso efetivamente se manifestou entre vocês? Eu vou dar para vocês um sinal. Vocês vão achar um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Tem 3 sinais aqui. Primeiro é um menino, depois está envolto em panos, depois está deitado numa manjedoura. Não tem sinal extraordinário nenhum. Não, isso não é extraordinário sinal, não. Se você prestar atenção no versículo 7, de novo, e deu à luz o seu filho, falando de Maria, deu à luz o seu filho, primeiro primogênito, então é um menino, depois envolveu em panos, e depois colocou ele numa manjedoura. Mas para que descrever isso? Porque Lucas percebe nessas questões intuitivas. Maria faz isso intuitivamente. Lucas percebe nisso aqui uma maneira de Deus demonstrar. Quando ele disser o que realmente aconteceu ali naquele estábulo, quando ele disser o que efetivamente aconteceu naquele lugar mais impróprio para o nascimento de qualquer pessoa, e particularmente do Filho de Deus, Lucas descreve esses elementos lá em cima exatamente, porque esses elementos foram elementos que os anjos, ou que o anjo aqui no caso, apresentou para esses pastores como sinal. O sinal é esse. Vocês vão procurar um menino, esse menino está enrolado em pano e está dentro de uma manjedoura. Vocês vão procurar esse menino e vocês vão encontrá-lo. E quando vocês encontrarem, vocês vão perceber que aquilo que nós dissemos é verdade. Deus está entre vocês. Agora preste atenção no verso 13. E no mesmo instante, isso aqui é extraordinário. Eu fico pensando, anjos se acotovelando enquanto esse primeiro anjo aqui está dando a boa notícia, dizendo, eu quero participar desse negócio também. É tão extraordinário o que Deus está fazendo entre as pessoas, que eu quero participar desse momento. Esse momento é um momento tão singular. Esse momento da manifestação de Deus entre as pessoas é algo tão extraordinário, mas tão extraordinário, que eu quero fazer parte desse momento. E Deus permite a eles que façam parte, no mesmo instante, depois de o anjo contar essas boas notícias aos pastores. A Bíblia diz, apareceu com o anjo, então o anjo da boa notícia permaneceu ali, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Para além desse que deu a boa nova, a boa notícia, de que Deus está entre nós, de que o Filho de Deus nasceu, um exército inteiro de seres angelicais aparece imediatamente, e todos eles aparecem glorificando a Deus e dizendo, glórias a Deus, porque Ele decidiu ser bondoso, ser gracioso e ser misericordioso com todas as pessoas indistintamente. É isso que está dito. Paz na terra, algumas Bíblias dizem, paz na terra aos homens de boa vontade, e a impressão que se tem é que Deus quer abençoar as pessoas de boa vontade, mas é o inverso disso. O que os anjos dizem é boa vontade de Deus para com os homens. Isso que acabou de ser dito agora é o sinal visível, é o sinal notório de que Deus traz paz à terra, de que Deus, através do seu Filho, alcança indistintamente todas as pessoas e todas aquelas que forem capazes de crer nessa boa nova. É isso que esses anjos dizem. Nós somos incapazes de imaginar a experiência que esses pastores têm diante dessa visitação celestial. Mas é certo que a visitação acontece e os anjos, depois de cumprirem o seu desígnio, eles desaparecem. E o verso 15 continua. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o Senhor nos fez saber. Eu não sei por que a primeira vez que o nascimento do Salvador aconteceu essa vez, né? Mas eu não sei porque as primeiras pessoas que foram informadas a respeito
do nascimento do Salvador foram esses pastores de Belém, não sei porquê. Mas pela postura que eles assumem aqui diante dessa revelação, de alguma forma a gente pode intuir que esses homens eram homens que tinham temor de Deus nos seus corações e que, de alguma forma, alimentavam nos corações a esperança de que esse descendente de Davi, de que esse Messias iria nascer de fato, iria se manifestar em algum momento, algum dia. A postura que eles assumem aqui, de dizer uns para os outros, vamos a Belém, vamos ver, vamos testemunhar isso que o Senhor está dizendo que aconteceu, vamos lá para a gente ver isso, para a gente perceber isso. Verso 16 diz, e foram apressadamente, e acharam a José e o menino deitado na manjedoura. Do jeito que o anjo disse, vou dar um sinal para vocês, é menino, está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse é o Filho de Deus. Você tem certeza que é esse? Não é alguém que está num palácio, ou numa estrebaria, ou num hotel 5 estrelas aí do seu tempo. Não é alguém nesses moldes aí que nasceu e que é o Filho de Deus, não. É alguém que está num coxinho mesmo, está lá enrolado em panos. É esse menino. É essa pessoa. Esse é o Filho de Deus. Interessante que a gente lê o texto, e foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino, e aparentemente foi fácil. Eles saíram de lá, deixaram as ovelhas e correram em Jerusalém, e no primeiro estábulo que eles buscaram, já tinha lá Maria, José e o menino deitado numa manjedoura, e não é tão simples assim. Apesar do texto falar dessa atitude apressada deles, dessa disposição de coração de ir buscar esse menino até encontrá-lo, a estrutura do texto mostra que essa busca não foi uma busca simples e fácil. Eles não encontraram o menino na primeira estrebaria, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Eles tiveram que andar muito, tiveram que procurar muito, tiveram que vasculhar muito. Mas o que a gente percebe? Eles tinham no seu coração a convicção de que a visita que o anjo fez, de que a promessa que o anjo disse que se cumpriu. O Salvador, o Cristo, o próprio Deus está entre nós, Ele nasceu, Ele está entre nós. A convicção daqueles homens de que essa palavra de Deus era fiel fez com que eles buscassem o menino até que o encontrassem. E no verso 17, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Olha quem são os primeiros evangelistas aqui da Bíblia. Pastores anônimos. Esses são os primeiros evangelistas que a gente tem na Bíblia. São os primeiros. Jesus acabou de nascer. Eles receberam a visitação do anjo. O anjo garantiu esse menino que nasceu é o Filho de Deus. Os pastores confirmaram isso, do jeito que o anjo falou, aconteceu. O menino está aqui envolto em pano, está numa manjedoura, é ele. E o que esses homens fazem? Eles não apenas creem nisso, mas a Bíblia diz que eles divulgam a palavra em toda Belém, e a Bíblia diz que os belemitas ali, eles ficam maravilhados com aquilo que os pastores estão dizendo. Se eles acreditam ou não, aí é aquela velha história, né? Mas Deus, o Filho de Deus, nascer numa condição dessa, é um negócio assim meio... Mas não importa. Eles anunciaram, eles pregaram, eles divulgaram. Os primeiros evangelistas da Escritura aparecem por aqui no momento em que o Cristo havia acabado de nascer. E o que a gente tem no verso 19? Mais uma vez, a disposição de Maria de andar de acordo com a dispensação de Deus. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Ela entende a plenitude disso que está sendo dito, ela entende a completude dessa revelação, dessa visita que os pastores tiveram, ela entende perfeitamente, completamente o peso dessas palavras proféticas que os anjos disseram, que havia se cumprido na pessoa de Jesus. Não, isso ainda não está claro. Mas não importa. Ainda que eu não compreenda com clareza,
Eu guardo essas coisas no meu coração e vou conferindo cada uma delas com aquilo que Deus disse, porque Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Nasceu o Filho de Deus. Os pastores voltaram, é o último versículo e eu vou finalizar a minha fala. Voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. O encontro com Jesus, mesmo nesse caso aqui, com Jesus bebê ainda, né? Então, no nascimento ele já ganhou um bocado de gente, já fez discípulos, ainda que não intencionalmente. Mas o impacto do nascimento de Jesus, o impacto da boa notícia de que o Salvador nasceu, o impacto da fé, da crença, de que Cristo nasceu, de que Cristo está entre nós, isso é tão extraordinário, mas tão extraordinário, que isso muda radicalmente a vida, muda radicalmente a percepção das pessoas. E o resultado a gente vê exatamente na atitude que esses pastores têm. Da mesma forma que a gente tem anjos glorificando e louvando, da mesma forma que a gente tem Isabel glorificando e louvando, da mesma forma que a gente tem Maria glorificando e louvando a Deus diante da manifestação extraordinária do poder dele. Nesse caso em particular aqui, nós temos também pastores que voltam glorificando a Deus, que voltam cantando, quem sabe cantando salmos aqui, adorando ao Senhor, por todas as coisas que eles haviam ouvido e que eles haviam visto. Jesus nasceu, o Salvador veio para resgatar a mim, para resgatar você também. Isso é fato. Isso precisa ser guardado. Quando o anjo disse, o Salvador nasceu hoje, isso é uma coisa que a gente precisa guardar e guardar profundamente nos nossos corações. É porque ele nasceu um dia. É porque essa palavra um dia foi declarada a pastores. É porque ele nasceu. E aí tem o hino, que depois eu vou pedir ao pastor Léo, se der para cantar, que cante. É porque ele nasceu e é porque ele vive. É que a gente pode crer no hoje e pode continuar crendo no amanhã. Deus te abençoe. Feche os olhos. Coloque o seu coração, coloque a sua vida diante do Senhor. O milagre mais extraordinário que Deus realizou. A manifestação mais extraordinária da glória de Deus aconteceu no lugar escuro, aconteceu no lugar mais inapropriado, aconteceu na situação mais insalubre que alguém poderia viver, mas foi ali no estábulo, foi ali numa manjedoura, que o Filho de Deus nasceu para oferecer a mim e a você a salvação. Você é desafiado hoje a crer, não no menino Jesus. Quem creu no menino Jesus foram os pastores que receberam a revelação, que viram com seus olhos, que ouviram a palavra. Eles creram no menino e a vida deles foi transformada. Mas você hoje é desafiado a crer no Cristo que nasceu, no Cristo que viveu, no Cristo que morreu, no Cristo que ressuscitou, no Cristo que está sentado à destra de Deus e que nessa noite te chama, que nessa noite te convida a um relacionamento profundo com Ele. Cristo morreu para salvar você. Se você está entre nós hoje, ou se você me ouve aí da sua casa e ainda não creu em Jesus, e ainda não recebeu Jesus, e ainda não conferiu isso, o resultado do nascimento, da vida de Jesus para a sua vida, eu quero desafiar você nessa noite. Eu vou orar agora, e eu vou orar junto com você. Você pode dizer para Cristo nesta noite: Cristo, obrigado porque o Senhor nasceu, obrigado, porque o seu nascimento trouxe salvação. O anjo disse que quando o Senhor nasceu, a salvação foi disponibilizada a todos nós. E eu creio nessa salvação. Eu me aproprio dessa salvação nesta hora. Me conceda isso, me conceda essa salvação. Me dê esse presente nesta noite. Diga isso para Cristo. Se você for capaz de dizer isso para Ele nesta noite, o Senhor Jesus vai alcançar você. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai encher o seu coração de gozo, de alegria. Você vai não apenas ouvir o que eu estou dizendo, mas você vai ver com seus próprios olhos o mover de Deus sobre a sua vida. E o resultado disso vai ser alegria. Você vai voltar para casa glorificando a Deus, louvando a Ele pelas coisas extraordinárias que Ele é e que Ele é capaz de fazer. Querido Deus, eu oro. Eu oro nesta noite por cada pessoa aqui presente. Oro nesta noite por aqueles que nos acompanham das suas casas.
Oro nesta noite, Pai Celestial, e bendigo o Teu nome por essa revelação extraordinária que há quase 2000 anos atrás aconteceu numa manjedoura. Deus entre nós, Deus entre nós, nasceu numa manjedoura. Deus entre nós, foi colocado numa manjedoura. Deus entre nós, nasceu na condição mais inóspita, mais improvável que um ser humano poderia nascer e viver. Mas o Senhor foi gracioso e misericordioso ao permitir que Ele assumisse o nosso lugar, a nossa condição, para que Ele assumisse a nossa posição e pudesse trazer resgate e salvação a todos nós. Ó Cristo vivo, ó Cristo que está sentado à destra de Deus, que essas pessoas que nesta noite ouvem a Tua palavra, que essas pessoas que nesta noite são capazes de crer que o Senhor pode salvá-las, que o Senhor pode transformá-las, que elas sejam visitadas nesta hora, que elas sejam alcançadas nesta hora, que elas sejam assistidas poderosamente nesta hora, que aquela unção que salvou aqueles pastores, através da boa nova do Evangelho, que esta unção agora alcance essa pessoa que ouve a Tua palavra, que essa unção salve agora aquele que é capaz de crer, que essa unção alcance agora aquela vida que é capaz de receber esse dom gracioso, esse presente maravilhoso que todos nós recebemos através da manjedoura. Deus de graça e de bondade, Deus de misericórdia, obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Nós cremos nisso, Deus. Nós cremos nisso, Senhor, e esperamos ansiosamente a Tua manifestação. Vem, Jesus. Vem buscar o Teu povo. Vem, Jesus. Vem buscar a Tua igreja. Vem, Jesus.